Existe um tipo de exercício que acaba com os escapes de xixi, as cólicas menstruais, o ressecamento, a falta de prazer e ninguém te contou. É simples, é natural, mas a maioria das mulheres não sabe como fazer. Nesse vídeo você vai descobrir quais são esses exercícios, todos os seus benefícios e como fazer eles em casa de maneira segura e eficaz. O pompoarismo é um tipo de exercício para fortalecer o seu assoalho pélvico, os músculos da sua região íntima, principalmente o da vagina, da uretra, que é por onde sai o xixi, e também do ânus. Esses músculos, eles são iguais o resto do seu corpo. Se você não trabalha com eles, eles enfraquecem com o tempo. O pompoarismo vem para fazer uma musculação dessa região e você pode fazer tanto só com o seu corpo ou com acessórios específicos. O bom desse tipo de exercício é porque ele tem inúmeros benefícios. O primeiro deles é diminuir a cólica menstrual. A cólica, ela nada mais é do que a dor quando o útero contrai para expulsar o sangue da menstruação. Se eu faço pompoarismo regularmente no meu dia a dia, o útero ele vai precisar fazer menos esforço para mandar esse sangue embora. E aí vai diminuir a sua dor. Outro benefício também relacionado com a menstruação é diminuir o tempo que você fica menstruada. Se eu ativo os músculos dessa região, o sangue ele sai com maior facilidade, evita dele ficar preso. Então, ao invés de durar 7, 9 dias de menstruação, tende a durar menos tempo, 4, 5 dias. Esse tipo de benefício é ótimo para aquelas mulheres que têm endometriose, porque elas tendem a ter muita dor durante a menstruação, as cólicas menstruais, também tendem a ter um ciclo menstrual muito maior, dura vários dias e o pompoarismo pode ajudar se você tem esse tipo de problema. O pompoarismo também vai ajudar a mandar mais sangue para a região íntima. E onde que isso vai ajudar, doutora? Se eu tenho mais sangue indo para aquela região, eu vou tornar ela muito mais ativa, vai diminuir os meus inchaços, dores e até mesmo desconfortos nessa região. Outro benefício muito bom é prevenir contra infecções urinárias. Uma das principais causas desse tipo de infecção é quando o xixi fica preso na bexiga, quando ele não consegue sair direito. Isso vai gerar um ambiente maravilhoso para as bactérias aumentarem de quantidade e gerarem um problema. Se eu trabalho a musculatura da região pélvica, eu vou ajudar a bexiga a esvaziar completamente e prevenir esse tipo de infecção. Também vai ajudar a prevenir contra os escapes de urina, que é quando eu perco o xixi sem que eu queira. Pode ser relacionado a algum esforço, quando eu agacho, espirro, começo a tossir, ou até mesmo em casos mais graves, quando a pessoa não está fazendo nada. O pompoarismo vai ajudar a fortalecer os músculos dessa região e eu vou conseguir controlar o meu xixi para sair somente na hora que eu quero. Também vai ajudar a mulher durante o parto, porque a saída do bebê pela vagina da mulher exige que os músculos da região íntima sejam fortes, elásticos e controlados. Se ela pratica o pompoarismo, ela vai saber a hora de contrair e de relaxar. Isso aí vai dar uma consciência para ela de quando que ela deve fazer o esforço e quando ela deve descansar. E vai também prevenir contra lacerações, porque a musculatura dessa região está muito mais forte e preparada. A laceração é um rasgo natural da pele ou dos músculos da vagina durante o parto normal na saída do bebê. É como se essa região não consegue se esticar direito e ela rasgasse por causa da pressão da saída do corpo do bebê. Se a mulher pratica o pompoarismo, ela tem essa região muito mais forte, mais elástica e ela consegue se abrir de fato para a saída do bebê durante o parto. E se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto de saúde, saúde íntima, vai aí na barra de pesquisa do YouTube e coloca Doutora Vitória Oliveira, mais o tema que você quer saber, que eu tenho certeza que você vai achar um vídeo falando sobre isso.
Depois do parto, tanto natural, normal ou cesárea, a mulher fica com a região pélvica muito mais fragilizada. Aumenta o risco dela ter incontinência urinária, aquela saída de xixi sem que ela queira, tem a sensação de vagina frouxa e até mesmo dor durante a relação sexual. Se ela pratica o pompoarismo, vai evitar que isso aconteça. Por quê? Essa região tem uma memória, vai se lembrar como era anteriormente, vai fazer com que a recuperação seja muito mais rápida, vai voltar como era muito mais rápido e ela vai perder todo esse tipo de sensação de vagina frouxa e evitar que outros problemas aconteçam também. O pompoarismo também vai ajudar a prevenir contra os prolapsos. O que é isso, doutora? É a descida ou a saída de alguns órgãos internos, como o útero, a bexiga e até mesmo o intestino, pela sua vagina. Tem muita mulher que acha que isso é impossível de acontecer, mas é mais comum do que você imagina. E a maioria das mulheres não sabe identificar porque nunca escutou falar sobre isso. Mas os principais sintomas é quando você sente uma sensação de pressão ou até mesmo de peso no canal vaginal, quando sente que a sua periquita está entupida ou até mesmo parece que tem uma bola naquela região. O pompoarismo é uma espécie de academia para os músculos da região íntima e vai permitir que esses músculos sejam fortes o suficiente para segurar, sustentar os órgãos no lugarzinho dele e evitar o prolapso. Mais um benefício muito bom do pompoarismo é evitar as infecções vaginais recorrentes. Eu tenho certeza que você ou alguém que você conhece já passou por candidíase de repetição. O pompoarismo vai ajudar nessa parte porque quando eu trabalho os músculos da região íntima, eu mando muito mais sangue para essa região. Se tem muito mais sangue lá, vai mais oxigênio, mais nutrientes e eu vou deixar a minha flora vaginal bem mais equilibrada. A flora vaginal, ela é responsável por te proteger contra infecções, corrimentos e mau cheiro, evitando que fungos ou bactérias aumentem de quantidade. A candidíase é aquela infecção que causa um corrimento branco, parecendo um leite talhado e tem muita coceira. A vaginose bacteriana é um tipo de infecção que tem um corrimento também, só que ele tem um cheiro de peixe podre. Essas duas infecções não são sexualmente transmissíveis. Elas são causadas por causa de um desequilíbrio na flora vaginal que infelizmente permite que os fungos e bactérias aumentem de quantidade e causam todo esse problema. Infelizmente, a gente gera esse desequilíbrio no nosso dia a dia sem perceber com hábitos errados. Mas no Código Íntimo eu te ensino de maneira bem fácil e com vídeos como você vai fazer para prevenir qualquer problema de infecção, mau cheiro e corrimento. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. Além de ajudar na saúde da mulher, o pompoarismo tem os benefícios sexuais. O primeiro deles está relacionado com o aumento da lubrificação. Se eu trabalho essa região, mando mais sangue para esse lugar, eu deixo ele bem mais ativo. As minhas glândulas que produzem a minha lubrificação vaginal, elas ficam a todo vapor. Então, em qualquer tipo de excitação, eu vou produzir mais lubrificação. Esse é um dos motivos que faz o pompoarismo ser maravilhoso para as mulheres que entraram na menopausa ou estão passando por esse processo, porque a lubrificação durante essa fase diminui bastante por causa da queda do estrogênio, que é um hormônio responsável por regular essa parte. Mas se eu trabalho essa região, deixo ela muito mais ativa, vai aumentar a minha lubrificação natural, vai diminuir o meu desconforto durante as relações e vai tornar esse momento muito melhor para você.
Também vai causar um estreitamento do seu canal vaginal, aquela sensação de periquita mais apertadinha. Quando você vai lá para academia, treina braço, perna, esses músculos ficam mais tonificados e firmes. Se você malha os músculos da região íntima, vai ter a mesma sensação, o mesmo resultado, causando mais prazer para você e para o seu companheiro. Você também vai ter orgasmos mais intensos, frequentes e mais rápidos. A gente sabe que esse é um problema da mulherada no geral. Tem mulher que tem vários anos casadas, nunca passou por esse tipo de sensação, ou algumas mulheres que tentam, mas não conseguem chegar ao ápice. E chega um momento do sexo que ela acaba deixando para lá. Só quer que o companheiro se satisfaça e ela acaba aquilo dali. Mas com pompoarismo você pode resolver esse problema. Durante o orgasmo, os músculos da sua região íntima se contraem de forma involuntária, ou seja, sem que você precise mandar algum comando. O pompoarismo, ele fortalece os músculos que são responsáveis por essas contrações, que causam a sensação de prazer em você. E eles vão se tornar mais fortes, mais rápidos, e essas contrações vão ser muito mais prazerosas. Além disso, o seu cérebro e o seu corpo estarão mais conectados, fazendo com que você chegue ao ápice de maneira muito mais rápida, frequente e muito melhor. Você também aprende a ser uma mulher multiorgásmica, aquela que tem um orgasmo atrás do outro. Com treino, fortalecimento e até mesmo consciência muscular e sensorial, você aprende a não desligar depois de um orgasmo e consegue ter vários, um atrás do outro. Além disso, o pompoarismo ajuda a aumentar a sua autoconfiança e autoestima. Aquela mulher que tem a sensação de controle com o seu próprio corpo, o seu próprio prazer e até mesmo o prazer do seu companheiro, ela se sente mais segura, poderosa, desejável e conectada com a sua sexualidade. Mas doutora, quem é que pode fazer esse tipo de exercício? Todas as mulheres de todas as idades, desde que seja saudável. E você pode começar na adolescência ou na maturidade. Pode fazer antes do parto, no pós-parto, na menopausa, mas as gestantes precisam de indicação médica. As mulheres que têm vaginismo, que é uma contração involuntária sem que ela queira da musculatura da vagina, ou até mesmo dispareunia, que é a dor durante ou depois da penetração, não podem fazer o pompoarismo sem avaliação de um profissional, seja ginecologista ou fisioterapeuta pélvico. As meninas que me acompanham há algum tempo aqui no canal já devem ter escutado sobre o exercício de Kegel e deve estar passando aquela dúvida na mente. Qual é a diferença entre esse exercício de Kegel e o pompoarismo? E eu já digo que tem diferença sim, porque apesar deles trabalharem o assoalho pélvico, não são feitos da mesma forma. Os exercícios de Kegel, eles têm o objetivo de trabalhar o fortalecimento do assoalho pélvico para prevenir problemas de saúde na mulher, como o prolapso, a incontinência urinária, e ele tem um movimento mais simples, é só o aperta e solta, que você pode fazer em qualquer lugar, na fila no banco, na fila do mercado, quando está assistindo televisão. No caso do pompoarismo, o objetivo é mais sexual. Ele tem alguns movimentos mais trabalhados. A contração, ela trabalha tanto a entrada, o canal e o fundo da vagina. Tem alguns movimentos de contração, de pulsação. E com o tempo você pode avançar com alguns acessórios, como o anel vaginal, algumas bolinhas para trabalhar esse tipo de prazer. Todo pompoarismo é um exercício de Kegel, porque você vai fortalecer o assoalho pélvico, mas vai ser de maneira mais trabalhada. Mas nem todo exercício de Kegel é pompoarismo. Antes de te ensinar de fato como fazer esses exercícios, eu preciso evitar que você cometa alguns erros que são muito comuns. Tem muita mulher que acha que já deve começar com acessórios, colocando vibrador,
cones e até mesmo as bolinhas para fazer o pompoarismo. Mas não, tem um processo. Você precisa aprender primeiro como fazer de maneira básica para ir para o avançado. Muitas mulheres também já querem começar fazendo as manobras mais avançadas e acabam se frustrando com o tempo, porque ai, não consigo, ai, isso não é para mim, mas tudo é questão de tempo. Você vai trabalhando de maneira paciente para você conseguir avançar com o tempo. Outra coisa que você não deve fazer é praticar o pompoarismo na hora que estiver fazendo xixi. Apertar e soltar o xixi, porque isso daí pode causar uma infecção urinária, fazendo a sua urina voltar. É claro, tem um momento que isso é necessário para que você tome consciência do pompoarismo, mas de forma repetida pode te prejudicar. É importante dizer também que o pompoarismo não muda a estética da sua periquita. Não vai diminuir pequenos lábios ou grandes lábios. Isso aí só vai acontecer com cirurgia íntima. O objetivo do pompoarismo é mais sexual e também de fortalecer o seu assoalho pélvico. Agora eu vou te ensinar de fato como que você vai iniciar no pompoarismo. Primeira coisa é tomar consciência corporal, saber exatamente quais os lugares que você deve contrair e soltar. Você deve contrair a vagina, o ânus, a uretra e o clitóris. Por que eu estou dizendo isso, sendo que parece uma coisa tão óbvia? Tem muita mulher que começa a fazer o pompoarismo achando que está fazendo certo, mas ela começa a contrair as coxas e o glúteo junto. Quando você contrai essas duas regiões junto com a parte da musculatura do assoalho pélvico, você não trabalha de maneira adequada. Você deve saber quais os músculos contrair e quais não deve. Outra coisa que é muito importante de ser dita é que o seu abdômen não pode estar distendido. A barriga tem que estar contraída e você não deve prender a respiração. Você deve regular a sua respiração com os exercícios, respirando direitinho durante a contração e o relaxamento. Para saber se você está contraindo o local certo, você pode colocar a sua mão na região do períneo, que é um espaço entre a vagina e o ânus. E você pode também colocar um dedo próximo ao seu ânus e um dentro do canal vaginal, para que você contraia de maneira correta e sinta. Você vai contrair, fechar o esfíncter, né? Fechar a vagina e vai soltar. Vai evitar empurrar, como se estivesse fazendo o número 2, porque esse não é o exercício certo. Você vai contrair e relaxar, sem empurrar. É importante você manter a consistência, fazer regularmente, mesmo que você ache que está fazendo de maneira incorreta. A prática leva à perfeição e os resultados não aparecem de um dia para o outro. Tem mulher que diz que sente a diferença em 7 dias, mas tem mulher que precisa de um período maior, até mesmo para aprender como fazer os exercícios de maneira certa. Para você que é iniciante, a gente vai trabalhar a agilidade e a resistência. Em relação à agilidade, você vai fazer o seguinte: vai contrair e relaxar 12 vezes. Deu 12 vezes, descansa 1 minutinho. E vai fazer isso 3 vezes. Na resistência, a gente vai fazer contrações sustentadas. Eu vou contrair, seguro 5 segundos, relaxo e descanso mais 5. Vou fazer isso 8 vezes. Contraio, relaxo. Fiz 8, isso é uma série. Eu vou descansar 1 minuto e vou fazer essa série novamente. Vão ser 2 séries de resistência. Você deve fazer esse tipo de exercício uma vez ao dia e já é o bastante. Se você fizer várias vezes achando que o resultado vem antes, pode causar uma tensão aumentada nessa região, como se fosse uma fadiga muscular e piorar a sua situação. O ideal é você fazer essa série inicial 20 a 40 dias antes de avançar para um exercício com acessórios. Para você saber realmente se pode avançar, se está preparada para trabalhar com os objetos, os acessórios, é preciso uma avaliação de um profissional. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.